Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Iniciando mais um Lições Espíritas. E hoje o nosso tema é realmente muito importante. Hoje o nosso tema é sobre vida e desencarne. Às vezes, desencarne prematuro. Então, depende de nós. Depende da sociedade. Nós vamos estudar hoje sobre o aborto delituoso. Doutora Marlene Nobre, foi uma médica ginecologista de São Paulo, escreveu um livro fantástico chamado O Clamor da Vida. E nós demos o título a esse nosso estudo de O Clamor da Vida, em homenagem a ela e ao trabalho dela. Tive a oportunidade de conhecê-la, de entrevistá-la. Uma pessoa ímpar, de um carinho muito grande, nos recebeu as duas vezes que entrevistamos, nos recebeu com alegria, com distinção, com força na palavra. Então ela escreveu esse livro, O Clamor da Vida, que você poderia me adquirir para você estudar aí. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer um estudo sobre o aborto delituoso. É preciso que a gente tenha esses conhecimentos da espiritualidade para que a gente possa opinar com justiça. É claro que a opinião é de cada um, a gente respeita as opiniões, mas aqui no Espiritismo nós temos por objetivo informar, sempre que nos for possível. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Preciso renascer, mas não sei como vão me receber. Minha futura mãe anda cismando, achando que se me receber, vai ter que se sacrificar. Não sei como fazer, só sei que preciso renascer, preciso de sua ajuda. É como um feto conversando conosco, né? Preciso renascer, mas não sei como vão me receber. Minha futura mãe anda cismando, achando que se me receber, vai ter que se sacrificar. Eu não sei como fazer. Só sei que preciso renascer e eu preciso da sua ajuda. Lições Espíritas de hoje, o clamor da vida. Como já disse, em homenagem à doutora Marlene Nobre e ao título que ela deu ao seu livro sobre o tema. Segundo a doutrina espírita, Deus impõe aos espíritos o regresso à vida corporal com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. O princípio da reencarnação é, pois, uma consequência necessária da lei do progresso. Então, esta é a informação que nós podemos colocar aqui de acordo com a doutrina espírita, né? Então, nós precisamos regressar à vida corporal para que a gente tenha a possibilidade de progredir intelectual e moralmente. Então, a reencarnação é um caminho. Aí você pode pensar, mas a gente vive só uma vida, como disse Paulo de Tarso. Perfeito. Nós vivemos apenas uma vida. Aquela que o Senhor Deus nos deu quando Ele nos criou. Mas nós vivemos várias existências físicas dentro de uma única vida. Vamos pegar esse ponto como uma referência interessante para o nosso estudo, né? Então, é uma única vida, mas várias existências numa mesma vida. É como se fosse uma linha da evolução, essa linha construída de pontos e pontos, né? Então, cada ponto é uma reencarnação. Cada distância de um pontinho para o outro é a vida no mundo espiritual, que Allan Kardec chamou de erraticidade. Ou seja, ainda estamos cometendo erros, enganos, e precisamos retornar para dar sequência ao nosso progresso, né? Bom, como o espírito deve passar por muitas encarnações, infere-se que todos nós tivemos muitas existências e teremos outras, mais ou menos aperfeiçoadas,
seja na Terra, seja em outros mundos. Nós encontramos esse texto na introdução do livro da doutora Marlene Nobre, O Amor da Vida, mas também está na introdução ao estudo do Livro dos Espíritos. Aí está essa mensagem de Allan Kardec no tocante à vida, né? Bom, aqui, doutora Marlene Nobre, essa figura fantástica, né? Que esteve aqui conosco, aqui no Brasil, na sua última encarnação. Então, ela, no livro dela, ela faz o capítulo inicial, afinal, quanto se é ser humano? E nós vamos nos basear basicamente nesse capítulo, tá? Afinal, quando se é ser humano? Você já parou para pensar nisso? Quando se é ser humano? Então, é a pergunta da doutora Marlene Nobre. Vamos ao raciocínio dela, então. Ora, no embrião, temos apenas algumas colheradas de células? Em que ponto do desenvolvimento ele pode ser considerado ser humano? É a mãe que decide sobre sua vida? Ela faz 3 perguntas aqui, né? Ela pergunta, em que ponto do embrião, né? Algumas colheradas de células? Daqui a pouco vocês vão entender por que ela colocou isso aqui, tá? Em que ponto do desenvolvimento ele pode ser considerado ser humano? É a mãe que decide sobre a sua vida? Então, até qual o momento que o embrião, né, o feto, é considerado ser humano? E a mãe pode decidir por sua vida? Porque muitas vezes as mães dizem assim, que olha, eu tenho direito ao meu corpo. Ok, ela tem sim o direito ao corpo dela, isso é inegável, mas ela não tem sobre o filho que está sendo gestado no útero dela. Isso ela não tem. Então é preciso pensar muito sério sobre isso, gente. Muito sério mesmo. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, tá? E, do ponto de vista da embriologia, Moore e Pessoa são incisivos. O desenvolvimento humano é um processo contínuo que começa quando o ovócito de uma mulher é fertilizado pelo espermatozoide de um homem. Eu quero deixar claro para você que ela coloca 2 cientistas aqui, né? O Moore e o Pessoa, que são embriologistas. Então, agora eu já estou pegando a informação da ciência, não é espírita essa informação. Então, esses 2 aí, eles lançaram, né, um livro chamado Embriologia Clínica, e, se você quiser adquirir para você estudar, vale a pena. Então, isso é um tratado científico. Percebe? Isso aí já não é mais a posição do espírita, não, é da ciência. É isso que nós queremos que você entenda, que é a ciência que está colocando essa informação, né? Então, esses 2 embriologistas escreveram esse livro e eles colocaram apenas isso aí, olha, do desenvolvimento humano é um processo contínuo que começa quando o ovócito de uma mulher é fertilizado pelo espermatozoide de um homem. O desenvolvimento envolve muitas modificações que transformam uma única célula, o zigoto ovofertilizado, em um ser humano multicelular. Ou seja, responde a pergunta da doutora Marlene, né? Quando é que começa o ser humano? Quando há fecundação. Ou seja, o espírito, né, que vai reencarnar já estará presente desde a fecundação. Olha que coisa bem interessante que é isso. Então, se eu abortar uma criança em qualquer tempo, 1 semana, 1 dia, 2, 3, depois da fecundação, se a gente tivesse condições de saber isso, já estaria sendo um aborto provocado. Então, não tem aquele negócio de 3 meses, que ainda é uma sopa, né, de células, não. Não é isso. A ciência diz que não. E tem muitos outros pesquisadores que também trabalham essas informações. Nós estamos seguindo essa linha de raciocínio da doutora Marlene, mas nós sabemos que existem outros pesquisadores também. Então, guarde esses nomes, Moore e Pessoa, e o livro Embriologia Clínica. Bom, vamos continuando, então. O desenvolvimento humano começa na fertilização. Exatamente aqui, né? Nesse momento aqui começa. O zigoto e o embrião inicial
são organismos humanos vivos. Aqui penetrou, virou zigoto. Olha só, aqui já tem um espírito comandando essa construção do seu futuro corpo. Né? Durante a 8ª semana, o embrião adquire características humanas, como perda da cauda e o aspecto do rosto. Então, já começa a ter o aspecto do rosto, lá, e já vai perdendo a cauda, né? Essa coisa grande, para se tornar apenas um laço entre ele e a mãe. Isso aí com 8 semanas, gente. 8 semanas, relativamente a 2 meses, né? Então, quando se aborta até o 3º mês, está se matando, né? Isso aqui. Tá vendo? Isso aí são dados da ciência. Estou repetindo, para que não fique nenhuma dúvida com ninguém. São dados da ciência. São instruções da ciência. Né? Então, é bom que se saiba disso. Aqui tem o Dr. Erwin Schrödinger, né? Considerado um dos pais da mecânica quântica. Esse senhor disse o seguinte, ó, permitam-me usar o termo padrão de um organismo, no sentido em que o biológico emprega o padrão tetradimensional. Toda estrutura tetradimensional é determinada pela estrutura daquela única célula, o ovo fertilizado. Vai desde a célula ovo fertilizada até a maturidade, quando o organismo começa a se reproduzir. Vejam vocês que interessante, aqui nós temos dados, né, da física quântica. O Schrödinger, ele foi um dos pais da física quântica. Então, ele está dizendo isso, que desde a célula ovo, né, fertilizada até a maturidade, quando o ser começa a reproduzir. Então, ele já está vivendo naquele ambiente. Então, vamos repetir? Qualquer época que abortar é crime. Está matando um ser que está preparando seu corpo. Muitas vezes esse aborto ele é espontâneo, né? Mas, sendo espontâneo, tudo bem, a mãe não tem problema nenhum, nem a mãe nem o pai. O problema é quando se provoca. Aí sim. A gente vai ver para frente aqui no estudo, tá? Agora a doutora Marlene vai dizer o seguinte, olha, os especialistas em reprodução humana, em medicina legal, os geneticistas, enfim, os estudiosos do assunto, sabem das qualidades da célula ovo. Em nenhum momento da história humana encontramos tanto potencial dentro de uma única célula. Sua extraordinária força germinativa, seu DNA inconfundível, seu rico quimismo celular. Olha a conversa de quem sabe, né? Ela está falando aqui como uma médica ginecologista. Está falando do DNA que está na célula, né? Está falando da força de germinação em que aquela situação dá para o espírito, né? O perispírito está ali dentro do útero, o espírito, com toda certeza, ali dentro do útero, e eles vão, então, dando essa força para a multiplicação das células e a formação do novo corpo físico. Tá? Aí ela vai dizer o seguinte, que a ontogênese, né, a maneira daquilo acontecer, vai justificando a filogênese, que está já arquivado no DNA. Então, são conversas médicas, conversas científicas. Está ficando claro para você? Vamos continuar, então, aqui o raciocínio da doutora Marlene. Ela vai dizer ainda, olha, a concepção é, portanto, um instante especial da existência. O zigoto, ou ovo célula, não ultrapassa a dimensão de 130 micrômetros. O que é um micrômetro? É 1/1000 de metro. Olha só, 1/1000 de metro. No entanto, ela tem um aumento ponderal de 10.000 vezes nas primeiras 4 semanas de desenvolvimento. Essa velocidade jamais se repetirá em nenhum momento da existência do indivíduo. Então, tem toda uma pulsão, né, para aquele espírito formar seu novo corpo. Tem toda uma estrutura, tem toda uma física, uma química, tudo inserido naquele processo. Então, dizer, né, que pode abortar
com 1 mês, 2, 3. Isso aí é uma opinião humana, não divina. Isso aqui é divino. Isso que a doutora Marlene está colocando é divino, minha gente. Isso é estudo científico. A ciência está sempre em busca das coisas exatas, não é assim? Porque as coisas exatas foram criadas por Deus. Então, Deus criou isso. É assim que funciona. Qualquer coisa que eu disser em contrário, estou assumindo uma responsabilidade muito grande de não estar dizendo a verdade. Bom, aqui tem um negócio chamado coisidificação. Essa senhora aí, ficou famosa, né? A Moriarty, ela foi presidente da Organização Nacional das Mulheres nos Estados Unidos. Empenhou-se em batalha feroz para a legalização do aborto em seu país. Você sabia que os Estados Unidos, depois que legalizou o aborto lá, já foram aproximadamente 60 milhões de fetos que foram mortos? Muito sério. Dizia ela que num aborto feito no primeiro trimestre da gravidez, porque se perde algumas colheradas de células. Por isso que a doutora Marlene Nobre colocou aquela questão das colheradas de células. Porque essa senhora que disse, até o terceiro mês, ou primeiro trimestre, né, você perde só algumas colheradas de células. Vocês viram que o feto, né, com 8 semanas já está formado, já está começando a formar, o rosto já está delineado, já está com o corpo dele sendo delineado. Como é que perde colherada de célula? Não dá. Então, a doutora Marlene vai dizer o seguinte, ó, só isso, contudo, essa visão é distorcida, reduzindo o extraordinário fenômeno da vida a um evento banal, destituído de importância. Vou só repetir aqui, porque ela colocou, olha, o que se perde é algumas colheradas de células, só isso. Isso foi a senhora Molly, né, que falou isso. E a doutora Marlene disse que isso é uma visão distorcida, reduzindo o extraordinário fenômeno da vida a um evento banal, destituído de importância. E aqui nós vamos ter uma pergunta, uma afirmativa da doutora Marlene. Ela vai dizer o seguinte, por que o materialismo deve ser contra o aborto? Então ela vai dar razões aqui para que o materialismo seja contra o aborto. Então, a pessoa que ainda tem dúvidas, né, que acha que tudo pode ser um estudo equivocado aí da ciência a respeito da gravidez, então, e ele é materialista, né, só acredita na matéria, então ela coloca 8 propostas para que este materialista repense as suas ideias. Vamos colocá-los aqui para o nosso estudo de hoje, tá bom? Então, ela vai dizer o seguinte, ó, mesmo acreditando que não haja nenhuma força superior que Deus, no início do universo ou na origem da vida, mesmo estando seguro de que, no princípio, funcionaram apenas forças cegas, o materialista tem fortes razões para ser contrário ao aborto, porque dentro da verdade relativa que chegou, ele já sabe que, então vamos repetir isso aqui, então mesmo acreditando, mesmo uma pessoa não acreditando que não tenha Deus, ou não haja nenhuma força superior, que tudo aconteceu por forças cegas, então mesmo assim, a pessoa, o materialista, tem fortes razões para ser contrário ao aborto, e ela vai explicar por quê. Então vamos à explicação dela, olha. A vida é um bem indisponível. Por que a doutora Marlene colocou assim, né, que a vida é um bem disponível? Então, ela já começa falando daquilo que nós lutamos por ela, que é a vida. Quando nós estamos encarnados, a gente está aqui sempre lutando pela vida, né? Alguns há que, às vezes, não pensam assim. Mas a maioria está aí pensando, lutando pela vida, estão indo para os médicos, para os hospitais, estão tentando recuperar a sua saúde. Então, é isso. Vamos a isso, a que ela falou. Olha, a vida é uma concessão. Não importa o nome que se dê à força geradora do princípio. Ou acaso, força cega, seleção natural, né, que muita gente acha que tem isso aí ainda, né? Flutuação
estatística aleatória, a vida irrompeu do caos, auto-organizou-se e gerou direitos inalienáveis desde o seu surgimento. É uma herança do princípio, portanto, um bem indisponível. Então, mesmo que a pessoa ache, né, que a vida foi gerada lá por uma força cega, né, um acaso ou seleção natural, né, a biogênese, né, que a pessoa tem gente que acha que a vida surge de um pano sujo jogado num canto. Isso já foi comprovado que não é bem assim, né? O que surge ali são micro-organismos que já estão inseridos, tanto no pano quanto naquilo que sujou o pano. Então, a vida auto-organizou-se e gerou direitos inalienáveis desde o seu surgimento. Então, isso é uma herança do princípio. Portanto, um bem disponível, mesmo que a pessoa pense isso, mas é uma herança daquele princípio. E se é uma herança, então é um bem. Não é? Então, aconteceu. Por acaso, aconteceu. Tá bom, então já é uma herança, porque aconteceu, teve um princípio. Então eu já vou lutar por esse princípio. Eu já tenho essa herança do princípio. Esse é o raciocínio dela, né? Depois ela vai dizer o seguinte, ó, o sistema de vida na Terra foi planejado. Olha que interessante. O sistema de vida na Terra foi planejado. Como é isso? A característica-chave de uma rede viva é o modo específico da sua auto-organização. Ela produz continuamente a si mesma, de modo que nela o ser e o fazer são inseparáveis. Nesse sistema altamente produtivo, eficaz, organizado, entram leis e convenções. Sim, tudo que se organiza, tudo que um sistema, né, se organiza, ele tem leis e tem convenções, ou seja, o que nós vamos fazer, como vamos fazer, qual é o objetivo, enfim. A teoria darwiniana da evolução não explica a maquinaria perfeitamente organizada da célula viva, nem a macroevolução, nem sistemas altamente complexos e sofisticados, como o olho humano, a coagulação sanguínea, etc. Essas forças e convenções, tanto quanto outras, não especificadas aqui, não se deram ao acaso. Aqui a doutora Marlene coloca o seguinte, gente, ó, vamos associar o olho humano à circulação sanguínea, né? Isso foi por acaso? Então, esse acaso se repete em todas as pessoas. Se repete em todas as pessoas, não pode ser acaso. Tem um plano diretor disso. E qual é o plano diretor disso? A vida vem do nosso Pai, que é Deus, que nos coloca para evoluir. Então, quando se trabalha ou quando se fala sobre vida, precisamos desses cuidados. Porque nós estamos trabalhando com algo criado por Deus e não pelo ser humano. O ser humano é capaz de conscientemente produzir um olho? Ah, mas isso aí é herança genética, tudo bem. Mas como que numa família você tem uma pessoa, uma criança que nasce perfeitamente saudável, né? E outra que não? Cadê a herança genética? Então tinha que ser todo mundo igual. Seria clones, né? Se fosse herança genética, seria clone. Não, existe um espírito. O espírito é que determina, dentro da sua necessidade, o corpo que ele vai utilizar. Isso é feito lá no útero materno. O perispírito é a forma. Então, se eu tiro, né, se eu aborto esse feto, eu estou abortando o feto, eu estou matando o corpo físico em formação e estou expulsando o espírito. E isso tem consequências muito sérias, muito sérias. Vamos aqui para a terceira coisa que ela coloca. O ser humano, nem de longe, nem de perto, fabricou moléculas da vida. Estão aqui as moléculas, né, e as células. Então, nós não fizemos isso. Com toda certeza que não, né? Nunca, nem de longe, nem de perto, conseguiu-se, nos tubos de ensaio, utilizando-se as condições pré-bióticas, a síntese de genes, ribossomos, proteínas, nucleotídeos, enfim, as substâncias químicas básicas que entram na fórmula de um ser vivo. Se o cientista não consegue criar moléculas vivas, se desconhece as forças e convenções
que entram em jogo no fenômeno da vida têm direito de decidir sobre ela? Será? Será que o médico pode dizer para a mãe assim, aborta? Né? Ou uma lei pode dizer você pode abortar? Bom, aquilo que a gente sempre pensa, né? Cada um tem a sua ideia, né? Cada um tem o seu ponto de vista. O problema é quando o nosso ponto de vista pode interferir na vontade suprema de Deus. Aí, em algum momento, nós seremos cerceados. Né? Em algum momento. A não ser, e também, né, sendo responsabilizados. Na lei de Deus é assim, a gente fez o bem, recebe o bem, fez o mal, recebe o mal. Isso aí é da lei, a lei de causa e efeito. Você pode fazer isso com você mesmo. Você não pode comer doce de jeito nenhum, porque você é diabético. Come doce, o que acontece? Não é assim, é lei. O universo, a vida se estabelece numa lei correta, imutável, que é a lei de Deus. Então, ela não precisa ficar fazendo arranjos, emendas, nada disso. Ela é imutável. Agora, a gente tem que entender essa lei imutável de Deus. Tá? Continuando aqui o raciocínio, né? O zigoto, ou célula, ovo, é sujeito de direito inerente à persona. Olha que interessante. Então, o zigoto, né, aquele ovinho aqui de baixo, fertilizado, ou a célula, né, que está aqui, é sujeito de direito inerente à persona. Vamos ver por que ela afirma isso. Vamos ver aqui na afirmativa dela. Olha. Em seu patrimônio contido no citoplasma ou no núcleo, o citoplasma está aqui, ó, e o núcleo está aqui. Né? Sobretudo, neste último, né, no núcleo, o zigoto concentra herança multimilenar, que lhe confere direitos intrínsecos. Especialistas chegaram a resultados muito seguros quanto à carga de memória existente em uma única célula. Por ser a vida humana contínua, né, que é zigoto, bebê, adulto, velho, não pode haver interrupção nessa linha, quando se analisam direitos essenciais. O potencial de vida inerente ao zigoto é um bem natural que escapa à jurisdição humana. Ou seja, lá no zigoto já tem toda a herança genética que nós construímos. Tá? Isso não é uma herança genética puramente da espécie humana, porque se fosse da espécie humana, não teria diversidade. Seria todo mundo igual. Não, cada espírito, ele tem a sua forma de ser. Né? Por isso que ele tem a sua personalidade. Cada espírito foi criado por Deus para exercer uma função principal na criação. E Deus coloca, então, os filhos para evoluir. E dá a esse filho as condições necessárias, criando universos, criando galáxias, sistemas solares, planetas. Então, são meios, ferramentas da evolução. Então, nós estamos nesse processo. Então, cada um é diferente de outro, porque cada um tem a sua personalidade. Então, se eu tenho uma personalidade, se o feto ali está sendo formado por um espírito que tem a personalidade dele, e ele vai mostrar isso quando ele nascer, dali a pouco, né, quando ele crescer um pouco, ele já vai mostrando a personalidade dele, como é que eu posso interferir nisso? Como é que eu posso ir lá e tirar isso? Sem nenhum agravo, né, à minha evolução, às minhas conquistas. E nós temos que saber que um dia a gente vai reencarnar, né? E será que a gente vai ser bem recebido? Será? Nós não sabemos onde vamos reencarnar? Se nesse mundo ou no outro? Então, o que eu faço, eu recebo em troca. Se eu aceito isso, eu posso estar colocando na minha memória multimilenar, como ela coloca aqui, essa informação de que eu fui contra a vida. Olha, se eu estou buscando a vida e eu fui contra a vida, a contabilidade divina pesa isso. Meu amigo, minha amiga, isso é muito sério. Sabe, é muito sério. Quando a pessoa dá uma opinião, né, desse estilo, não tem problema abortar, não até o 3º mês.
Mas com que autoridade, com que conhecimento de causa seus cientistas estão afirmando o contrário? Né? Ah, mas isso aí é coisa da religião. Pelo amor de Deus, isso não é religião, isso é ciência. Percebe? Isso não é nenhum fanatismo ou fundamentalismo religioso, como disse lá o padre, o bispo, não sei que falou isso. Não há nenhum fundamentalismo religioso, é a ciência, mostrando. Por isso que nós temos que ser conhecedores desses assuntos. Né? O embrião e a diversidade devem ser respeitados. É isso que eu estava falando. Nós somos diversos. Aí na sua casa, meu amigo, minha amiga, você deve ter irmãos, né? Ou pessoas próximas de você, amigos, enfim. Eles são iguais? Nenhum deles. Nenhum. E os irmãos não são iguais. Eles podem ter alguma característica de herança genética, mas dizem, né, tem certos estudos aí, que dizem que 20% só é genético, os outros 60% é dele. E ele que traz. E é verdade. Eu conheci um senhor que ele foi cientista da General Electric, lá dos Estados Unidos. Um dia, a gente conversando, ele falou comigo assim, sabe como eu me tornei espírita? Foi quando a minha filha nasceu. Eu só tinha uma filha. Quando a minha filha nasceu. Quando eu peguei a minha filha no braço, né, que eu olhei para ela e fiquei olhando o olho dela, o nariz, a orelha, né, essas partes aqui da face, pensei, eu não planejei nada disso. Nem eu, nem minha esposa. Assentamos para falar, o olho vai ser dessa cor, o nariz vai ser desse tamanho, a orelha... Nós não planejamos isso. E eu fiquei pensando, quem planejou? Aí que eu busquei, então, a informação espírita para a consolidação minha em relação à própria vida que eu tinha nas mãos, que era da minha filha. E foi aí que eu entendi que cada espírito molda o seu corpo, já no primeiro momento da fecundação. Já no primeiro momento. Olha, meu amigo, minha amiga, isso é sério. Né? Bom, o embrião e a diversidade devem ser respeitados. A genética já estabeleceu que a diversidade é a nossa riqueza coletiva. O outro, indivíduo ou sociedade, é precioso para nós na medida em que é diferente de nós. Isso aqui está legal, né? Porque, olha só, se eu olhasse para o outro e me visse no outro, eu não veria nisso nada de interessante. Era uma cópia, né? Agora, como o outro é diferente, aí fica bom. Que aí eu vou olhar aquela pessoa, nossa, que pessoa bonita, né? Que pessoa elegante, que pessoa isso, que pessoa aquela, até feia, né? Mas é essa diversidade que nos sustenta na vida. Meu amigo, já pensou nisso? Achei que a doutora Marlene aqui foi sensacional, como sempre, né? O feto anômalo, ou seja, que vê com alguma distorção, né? Alguma anomalia, com leve ou grave deficiência, faz parte da diversidade. É sujeito de direitos inerentes ao zigoto do qual se formou entre os homens. Populações, não há desigualdade, mas diferença, complementariedade mesmo. Porque todos nós, sendo diferentes uns dos outros, a gente cria uma sociedade. Então, a nossa sociedade é feita de fulano, 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 e cada um é diferente. E cada um opina dentro da sua diferença, cada um se coloca dentro da sua diferença. E estamos juntos aprendendo as leis de Deus. Aí seremos unos. Unos com o quê? Com Deus. Que quer o bem para todos, mas que nos criou diferentes, diversos. E a gente vai, então, entender o valor dessa diversidade, que são mostras, né, do potencial divino, que é capaz de criar 4 trilhões de filhos totalmente diferentes um do outro. Vejam que coisa, né? Aqui, olha, o embrião com anomalia genética ou não tem DNA próprio e, portanto, distinto da mãe. Produz substâncias para defender-se do ataque de anticorpos maternos e manter vivo no útero. O embrião não pertence nem à mãe, o pai, o médico ou o Estado. Pertence a um espírito que vai reencarnar, necessitando daquela prova
E a prova se estende a quem o vai receber também. Ah, vai nascer uma criança anencéfala? Vai nascer uma criança com hidrocefalia? Já. Ah, mas então o pai e a mãe vão ter que receber? Sim. No cômputo das informações reencarnacionistas, das reencarnações, né, você vai encontrar que pode ser que aquele pai, aquela mãe, é que causou aquele distúrbio naquele filho no passado, ou numa outra pessoa no passado. E agora retorna ao seu seio para que ele ajude aquela pessoa a se recuperar. Então, essa é a justiça, minha gente. Se nós não pensarmos assim, nós não vamos entender nada da vida. A gente vai ficar perdido aí diante de tanta coisa estranha que nós convivemos com elas. Mas tudo é explicado pelo Espiritismo. Agora, veja bem, você aí pode não concordar com isso. Você tem direitos. Ninguém está te tirando, ninguém está te cerceando desse direito. Mas eu quero te dizer o seguinte, você precisa apresentar uma coisa melhor, que não seja achismo. Ah, eu acho que, não vale. O acho não é científico. Percebe? Então, se você tem dúvidas, se você não concorda com isso, ok, então manda para nós a sua sugestão, mas que seja uma coisa lógica, uma coisa justa, para a gente analisar. Tá bom? E vamos então, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Tá? O feto tem psicologia própria. Olha que interessante, que afirmação grandiosa essa, né? Como assim? Exame ultrassom e outros métodos, como o de hipnose, vem demonstrando que o feto tem psicologia própria e que as memórias da vida intrauterina permanecem intactas no indivíduo na fase adulta. Por outro lado, neurocientista como a doutora Candace Pert, ela já desencarnou, essa senhora, né? Trabalhou com dados revolucionários no campo da memória, demonstrando que há 60 a 70 neuropeptídeos circulando dentro do organismo responsáveis pela manifestação bioquímica das emoções. Essas memórias estão presentes no zigoto, no embrião e no feto, de modo que elas independem da formação do cérebro e do sistema nervoso paratuário. Vamos ver o que é o neuropeptídeo, né? São pequenas moléculas semelhantes a proteínas que ajudam os neurônios a se comunicarem entre si. Olha só, você já deve ter tido a oportunidade de, nessa encarnação, você encontrar uma pessoa que lhe é muito afetiva e você nunca viu essa pessoa. Chegamos mesmo a casar com essas pessoas, né? Foi aquele encontro, nossa, tem gente que fala que é uma gêmea. Por que você sentiu atração? Por que você sentiu bem ao lado dessa pessoa? Porque houve um momento de emoção que veio lá das memórias daqueles dois espíritos. Então, as memórias ali, né, se manifestaram e os neuropeptídeos, né, levaram essa informação para o corpo e o corpo, né, faz essa atração, né, e a alma vai perceber que houve, que você já... Parece que eu conheço você de muito tempo. A gente fala assim, né? Por quê? Porque está gravado nas nossas memórias. Prova da reencarnação maior que essa, vocês têm, não. Né? Você ter um encontro e ter certeza que já conhecia aquela pessoa. E você nunca viu aquela pessoa. Então, está gravado em nossas memórias. Tá? Olha que coisa interessante isso aí também. Tá? Agora, a violência é incompatível com as leis da vida. Você concorda? Não concorda? Que a violência é incompatível com as leis da vida. Você vê essa mulher aí chorando, né? Porque parece que o marido dela está rejeitando, está querendo anular o feto, matar a criança. Olha só que coisa grave que é isso, né? Precisamos ter bom senso, minha gente. Precisamos ter muito bom senso para não cometermos atrocidades. Então, não foi bom ter feito? Não foi prazeroso o momento do encontro deles? Agora, se Deus, porque Deus que permite, né? Nenhum espírito vai reencarnar só porque houve uma relação sexual. Se fosse assim, nascia a gente todo segundo. Né? Não, deve nascer, né? Mas nasceria muitos a cada segundo. Não é assim também.
tem todo um planejamento. A reencarnação ela é planejada. Então, quando a mulher se engravida, aquele espírito que está ali tem um planejamento para ele, ou para ela, né? Então, não vem por acaso, não vem assim, de uma maneira, vai nascer e tal, eu não queria. Não, amigos, tem sim, tem todo um projeto, tem toda uma estrutura de projeto para esse renascimento. Tá bom? Se você quiser, eu vou te indicar um livro espírita chamado Missionários da Luz. Conta a célebre reencarnação de Segismundo, que é muito conhecida no movimento espírita. Missionários da Luz é psicografado pelo Chico Xavier, e o espírito que ditou foi André Luiz. Então, ali ele vai dizer com detalhes, desde o processo da aproximação do espírito ao futuro lar, até a chegada dele como bebê. E o que envolviam aqueles espíritos. Por que o Segismundo, né, teve que nascer no lar de Adelino e Raquel? Por que ele teve que nascer ali? Não foi por acaso. Tinha toda uma estrutura para ser organizada, para ser resolvida, todo um passado a ser resolvido. Tá? Então, isso aí é bom você saber. Se você tiver com dúvidas, dá uma lidinha, né? Não há como conciliar o aborto com a grande eloquência da natureza e a harmonia do universo. Então, a doutora Marlene já vai dizer, olha, não tem como você dizer assim, o aborto está na lei da natureza. Né? Não tem. E ela coloca a grande eloquência, né, da natureza e do universo. Então, o aborto está muito distante disso. Né? Muito mesmo. Aí ela vai conseguir. O materialista, tanto quanto qualquer outro cidadão do mundo, tem o dever de empenhar-se na valorização de programas que engrandeçam a paz no planeta. Ótimo. Você está fazendo isso? A sua programação, né, é de promover a paz no planeta? Você pode estar fazendo onde você estiver, no seu trabalho, no seu social, na sua família, na sua religião, no seu clube, onde você estiver. Você está promovendo a paz ou não? Essa é a pergunta, né? Então ela vai dizer, olha, como o aborto é extremamente violento, um dos mais cruéis que se tem notícia, porque é crime perpetrado contra inocentes, é natural que se abstenha a praticá-lo ou incentivá-lo. Embora muitos países contemplam no seu código de leis, perante o tribunal da última instância, que é o tribunal divino, né, crime nenhum deixará de sê-lo por decreto. Então você tem o decreto, né? Aqui, você pode abortar. Mas lá no mundo espiritual não tem outro decreto que fala assim, você abortou porque falaram que você podia abortar. Né? Só que porque a lei humana falou que você podia abortar, que não tem uma lei que te isenta disso. Por isso que a gente tem que ter muito bom senso, sabe? Muito bom senso, porque tem um depois. Tem o the after, né? O que eu vou fazer lá? Mas a minha lei do meu país dizia que eu podia abortar. Tudo bem, você aceitou abortar. Você não foi obrigado, a lei não te obrigou a abortar. Você aceitou. Você se beneficiou dessa lei aí do mundo físico, né? Das leis aqui do plano físico. Então, agora sofre as consequências. Por isso que existem esses estudos. Por isso que muitos cientistas estão estudando isso. Tem um médico, que ele era abortista, fazia aborto mesmo. Né? Aí, um dia, ele conseguiu filmar a agressão, a matança do feto lá no útero. A partir daquele dia, ele parou de abortar e tornou-se, né, um defensor da vida. Porque ele viu. Lá, segundo fiquei sabendo, né, lá na Europa, tem uma lei, não sei se todos os países, mas tem uma lei que é assim, você vai abortar, tem a lei que te protege para você abortar. Mas aí o que vai proceder, fazer o procedimento do aborto, né, que eu não vou chamar de médico, né, gente? Me desculpe, eu não vou chamar de médico. É aquele que vai fazer o procedimento, ele obriga, né, a moça, né, a senhora que está grávida, a ouvir os batidos do coração do feto antes do aborto. Vocês já pensaram o que isso promove na pessoa?
Então você vai matar o seu filho, tudo bem, mas antes você vai ter que ouvir o coração dele batendo. Isso é grave. Porque mesmo que aquela pessoa aceite, toda vez que ela pensar que o coração dela bate, ela vai lembrar que ela que ela fez com que o coração do filho dela não batesse mais. Gente, isso é muito sério. Eu te convido a refletir seriamente sobre isso, sabe? Se isso não fosse tão assim grave, eu não estaria aqui falando isso. Não estaria, mas é assim. Nós temos comprovações científicas. Então, como pode uma sociedade aceitar isso? Então, mesmo que legalizem o aborto aqui no Brasil, espero que não, que Deus vai ajudar que não, mas mesmo que legalize, a pessoa não é obrigada a fazer o aborto. Então, reflita antes. Né? Reflita bastante. Então, vamos dar sequência aqui, né? Então, no tribunal da última instância, crime nenhum deixará de ser por decreto. Não vai ser mesmo, não vai deixar de ser mesmo, né? Agora, ela coloca assim, dá uma solução do problema, né? Dá ênfase, né, a um amplo programa educativo de planejamento familiar. Mas por que não? Então, aqui, olha, todos os cidadãos conscientes do importante papel da prevenção nos programas de saúde devem empenhar-se na implantação e no desenvolvimento de um programa de assistência à mulher, que inclua planejamento familiar, reduzindo-se assim a incidência do número de abortos. Eu estava pensando, quando eu estava montando esse estudo aqui para a gente, eu estava pensando, por que os governos não fazem isso que ela propõe? Um amplo debate e desenvolver programas de assistência à mulher, ao invés de abortar. Então, quer dizer, a sexualidade ela ainda está muito, muito tenaz, né, no ser humano. Ele ainda não se resolveu perante a sua sexualidade. Então, a gente não pode evitar isso. Né? Isso é um estímulo, é um instinto, é uma busca de sensação, de prazer. Então, isso está imbuído, né, no imaginário do mundo. Então, como que eu vou fazer se eu corro o risco, né, de engravidar alguém ou ficar grávida, né? Então, vamos fazer um programa de planejamento de saúde, de assistência, com preservativos, né? Com uma estrutura bem que me ajude para não acontecer isso, que me leve a cometer um crime tão danoso quanto esse. Né? Danoso para a pessoa, danoso para o espírito, é uma coisa complicada. Né? Boa essa sugestão, o que você acha? Inegavelmente, existem razões científicas poderosas contra o aborto, que testemunham em favor dos direitos inalienáveis do embrião, e já é tempo de vir a campo para apontá-las. Então está aqui, gente, bebezinho de poucas semanas, ele aqui já um pouquinho mais crescido, eu vou matar essa criatura? Com que direito que eu vou matar isso? Vou contar para vocês, eu recebi um vídeo aqui que eu achei sensacional, de informação. O senhor estava com uma casca de tartaruga grande e tinha 36 ovos lá dentro. Então, ele estava contando que aqueles ovos, quando eles estão sendo chocados, né, ali pela tartaruguinha, ou pela mãe, tartaruga mãe, que se algum ser humano for lá e tirar um ovo daquele, que ele está sujeito a uma pena de até 2 anos de reclusão. Isso está na lei. Se você pegar um ovo daquele, que é chocado, né, pela tartaruga, se você pegar um e for pego, né, nessa ação, são até 2 anos de reclusão, 2 anos e meio. Aí a pergunta é, se eu não posso tirar um ovo da tartaruga, como é que eu posso matar um ser humano? Pensa nisso. Que lei estranha que é essa? Na mesma hora que protege a vida das tartarugas, não protege a vida humana. A que ponto chegamos, né? Nossa, isso foi sério. Isso me marcou. Então, vamos continuar aqui. Ó. Inegavelmente, existem razões científicas poderosas contra o aborto, que testemunham em favor dos direitos inalienáveis do embrião. E já é tempo de vir a campo para apontá-las. Né? Ela vai dizer o seguinte também, ó, a causa do embrião é assunto pertinente a todos que, de sã consciência, apontam para a justiça. Sim,
Sorte que não fomos abortados pelas nossas mães. Assim não é justo não lutar pela causa daqueles que correm o risco de ser. Eu não fui abortado, você não foi abortado. As pessoas que querem fazer essas leis para legalizar o aborto não foram abortados. Aqueles que defendem o aborto não foram abortados. Por que você defende isso? Pensa nisso, né? Eu não fui abortado. Podem ser graves as consequências de um aborto provocado, como problemas físicos, psicológicos, obsessivos e perda da maternidade, entre outros. Então, um problema físico pode ser causado, né, pela invasão, né, do corpo físico, do útero, psicológico, porque costuma, né, as pessoas não ficarem muito felizes e terem problemas seríssimos na frente. Problemas de culpa, né, de arrependimentos, culpas. E obsessivos, costuma o espírito que foi abortado começar a perseguir essa mãe, ou esse pai, né, ou a quem fez o processo. Então, isso é sério. Né? Depois, às vezes, a pessoa que aborta não tem mais paz na vida. Ela sempre carrega aquele peso com ela. Por que as pessoas não abrem um debate amplo sobre isso, mas que tenha ouvidos? Não adianta eu falar para uma pessoa que está entrando no ouvido e sair no outro. Não vai resolver isso. Eu tenho que dar ouvidos, tenho que ver as coisas, tenho que medir as consequências. E é muito grave as consequências, sabe? Aí a pessoa fala assim, não, mas a gente está legalizando porque faz muito aborto em clínicas clandestinas e tem muita morte, né? Da mãe também. Bom, mas os hospitais também têm. O hospital é garantia de vida? Não, ele ajuda a pessoa a se manter aqui no corpo físico, mas ele não garante. Médico nenhum vai garantir que o paciente dele vai viver. Aliás, a medicina sofreu um processo grande lá no século XIX, quase que pararam com a medicina no mundo por causa disso. Porque os médicos não estavam sendo contemplados com a vida, né, em todos os pacientes. Muitos desencarnavam. E aí o Napoleão Bonaparte falou, não, senhor, vamos continuar, vamos aprimorar. Então, se há mortes em clínicas clandestinas, vai haver consequências também, com toda certeza, em hospitais aí mais preparados, né? Tudo isso é para a gente pensar. A perda da maternidade pode ser espiritual, isso. O espírito perde o direito de ser mãe e pai por muito tempo. Aí depois fica aí tentando engravidar, não consegue. Não quero dizer que todos que não conseguem tenham abortado, mas é uma das causas. Tá? Há os que defendem o aborto provocado, mas não conseguem refletir sobre isso. Então, precisa expandir um pouquinho mais a memória, a cabeça, sabe? Para não cometer esses enganos tão graves, né? Como este do aborto. E aí Jesus disse assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Então, cada um vai receber de acordo com aquilo que ele obrou, para o bem ou para o mal. E aí, amigo, não tem esse negócio de eu achar que eu estou fazendo certo. Eu tenho que analisar pela lógica e pela justiça. Isso é certo, isso é errado? Pelo raciocínio lógico, né? Isso é justo, isso é injusto. Então, o mestre disse isso, olha, que ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Qual obra que você vai receber dele? Né? O que vamos mostrar agora, minha gente, é para refletir muito antes de decidir-se pelo aborto. Essa jovem mãe está dizendo isso. O que vamos mostrar agora é para refletir muito antes de decidir-se pelo aborto. E ela vai completar dizendo o seguinte, olha, estou grávida e muito pensativa. Faça você o mesmo. Vamos ver o que é. Vamos analisar o que ela está propondo. Vamos lá. Depoimento. Minha mãe queria abortá-lo, né? Mas seu médico disse, de maneira nenhuma, você só tem 30 anos e nenhuma razão física para fazer isso. Essa criança será a alegria da sua casa. O que você acha que disse isso?
Essa história pertence a quem? Né? É uma celebridade. Qual é essa celebridade? Vamos ver? Olha aí que interessante. Essa celebridade é o senhor Cristiano Ronaldo. Este homem, hoje, é o homem mais bem pago no mundo como jogador de futebol. Né? E ele disse que a mãe dele queria abortar, mas o médico não deixou. Esse é médico, esse sim. Falar em médico, eu fico pensando, se legalizar o aborto, essas criaturas que fazem isso, né? Que fazem esse procedimento, nossa, quanto peso deve estar na cabecinha deles. Né? Vamos continuar, tem mais celebridade falando aqui. Essa aqui diz o seguinte, ó. Uma jovem foi hospitalizada por apendicite e os médicos recomendaram o aborto da criança. A corajosa jovem decidiu não fazer o aborto. E aquela criança era eu. Quem será? Vamos ver? Vamos. Esse, né, é Andrea Bocelli, esse tremendo cantor lírico. Né? Tá vendo? Cristiano Ronaldo, Andrea Bocelli passaram pelo perigo do aborto. Olha o que o mundo ia perder, né? Para os esportistas, né? E agora para aqueles que adoram uma música erudita, né? Uma música clássica, bem cantada, como o Andrea faz. Olha, minha gente, que coisa séria. Tem mais. Acabou, não. Essa aqui diz o seguinte, ó. Emília Kakrozowska estava doente, porque sua gravidez agravava a sua saúde. Os médicos recomendaram o aborto, mas Emília recusou categoricamente. Seu filho se tornaria alguém muito importante e ajudaria na construção de uma sociedade mais justa. Quem será? Quem será? 1, 2, pensou? Vamos. João Paulo II. Uma figura extremamente carismática, né? Que teve aí uma presença muito marcante dentro da Igreja Católica, lutando pelos direitos humanos, mas dentro da sobriedade, né? Dentro da lógica e da justiça. Olha só, vocês sabiam que Cristiano Ronaldo, Andrea Bocelli, né? Que agora, né, que foi Papa, João Paulo, que correram esse risco? Né? Essa aqui diz, ó, os médicos disseram à minha mãe que eu era uma massa de tecido fetal, que colocaria em risco a sua vida, que ela tinha que fazer um aborto ou morreria, mas ela decidiu que eu viveria. Minha mãe acreditava que Deus tinha um plano para mim, e não um aborto. Olha que lindo, gente. Quem será essa pessoa, né? Que a mãe chamou de massa de tecido fetal? Está parecendo aquela ativista lá dos Estados Unidos, né? Que é um caldo de células que não vale nada, né? Uma colherada de células, né? Coisa feia, né? Então, olha aí. Vamos ver quem é essa pessoa? Vamos. Tim Tebow, né? Que é um jogador de futebol americano. Está aí. Um campeão, né? Uma pessoa de destaque lá nesse esporte, né? E ele, né? Só não foi abortado, né? Porque a mãe acreditava que Deus tinha um plano para ele. E esses médicos que estavam orientando para isso? Cuidado, médicos, médicas, cuidado. Isso é muito sério. Né? Você está achando interessante esses depoimentos? Coisa séria, né? A gente nem sabia disso, não é verdade? Mas ainda tem mais depoimentos aqui para nós vermos, né? Então vamos pegar agora. Minha mãe pensou em fazer um aborto devido às dificuldades que estava enfrentando na época. Muita gente faz isso, né? Ah, como é que eu vou criar esse filho? Não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Então, um padre disse a ela que ela não poderia acabar com uma vida que não era sua. Eu tenho que admitir que devo minha vida àquele padre. Olha que interessante, né? Então, o padre foi muito justo, né? Você vai acabar com uma vida que não te pertence só porque você está tendo dificuldades? Mas você é filho de Deus, ele vai te ajudar. Né? Quem falou isso? Quem foi essa criatura, né? Celine Dion, tremenda cantora, né, gente? Ficaríamos privados da sua voz. Tá bem? Tem mais? Vamos ver aqui, ó. Eu queria conhecer minha mãe biológica.
principalmente para saber se ela está bem e agradecer-lhe por eu não ter terminado em um aborto. Ela decidiu entregar-me para adoção e eu pude viver. Essa mãe foi muito mais, trabalhou mais com a cabeça. Eu não vou poder criar, mas eu vou dar para adoção, mas ele vai chegar. E chegou. Sabe quem é? Olha só quem é. Steve Jobs. Sabia que ele passou esse problema? Quase que foi abortado. Quando eu estava no ventre da minha mãe, ela sofreu um acidente que a deixou à beira da morte. O médico disse para ela abortar, mas ela respondeu: abortar? Nunca. Mãe de coragem, né? Graças à sua decisão, estou hoje aqui. Quem será essa pessoa? Que deu esse depoimento tão interessante, tão forte, tão contundente, né? Daquela mãe que estava grávida, né? De mais filhos, ela devia ter outros filhos. Então vamos ver quem é essa pessoa? Essa pessoa é o senhor Chaves, né? O Roberto Gomes Bolaños, da TV mexicana, lembra dele? Né? Muito interessante, né? Muita gente se divertiu com o trabalho dele, né? Tá aí. Então, minha gente, é sério isso. Nós estamos mostrando para que a gente tome uma decisão mais acertada, né? Agora, nós vamos encerrar o nosso estudo. Sabe, nós chegamos ao final aqui desse estudo. Se nós tivermos mais informações, a gente faz um Clamor da Vida 2, mas por hora nós queríamos mesmo mostrar essa parte científica, essa parte de testemunhos, né? E só não falar do Espiritismo, porque o Espiritismo realmente conta. Kardec aí foi totalmente claro nas suas colocações aí sobre o aborto e a espiritualidade também. Então, nós estamos encerrando o nosso estudo. Eu espero que tenha sido útil para você, que você tenha aproveitado bastante, né, daquilo que foi passado aqui. Espero mesmo, sabe? Eu quero muito que você reflita, sabe? Que você reflita muito sobre o que foi colocado aqui hoje. Nós não, né? Porque nós apenas fomos aqueles copistas, né? Copiamos de um livro e analisamos juntos aqui. Pode ser que você não concorde, pode ser que você concorde, não tem problema nenhum. A gente vai vivendo e vai aprendendo. O Espiritismo é assim. É uma doutrina que nos dá a liberdade de aceitar ou não. Ela não nos força a nada, mas ela nos explica que tudo tem consequências. É isso que a doutrina espírita me ensina. Então, desde criança, né, eu nunca gostei dessa ideia de aborto. Eu sempre fui muito relutante quanto a isso, mesmo não sabendo essas implicações todas que nós passamos aqui. Eu não sabia. Mas eu sempre fui relutante, sabe? Não sei se porque eu já nasci muito buscando, né, esse meu contato com Cristo. Tive muitas dificuldades, mas jamais cometeria, né? Uma vez eu estava atendendo uma jovem de uns 22 anos, mais ou menos, e ela então chegou para nós, uma moça muito bonita, nossa, muito alta, uma loura linda, e ela sentou. Eu perguntei, o que eu posso te ajudar, né? Então ela começou a falar um monte de coisas, assim, né? Coisas evasivas, né? E eu comecei a ver que tinha um espírito do lado dela. E esse espírito muito choroso, muito triste, né? E ela falando e ele ouvindo, né? Eu não estava entendendo quem era o espírito. E aí, em determinado momento, ele falou para mim assim: ela me abortou. Fala com ela, que eu não tenho raiva dela, não, que ela me dê chance de voltar, mas ela me abortou. Eu fico aqui do lado dela para ver se ela entende isso, para ver se ela me der outra chance. Aí eu comecei a observar a moça, assim, eu não podia falar isso com ela, né? Isso aí seria muito estranho se eu falasse isso. Então eu disse para ela assim: você não cometeu nenhum engano assim, mais pesado na sua vida, né, de adolescente e tal? Ela falou: não, de jeito nenhum. Eu falei: mas nenhum mesmo? Você não teve assim nenhum momento em que você tomou decisão equivocada que poderia te marcar? Ela falou: não, em momento nenhum.
E eu tentei, o espírito chorando muito, falando comigo, pede, fala com ela. Aí, por pensamento, eu disse, eu não posso forçar ela, que tem que dizer. Se ela disser, tudo bem. E aí, em determinado momento, eu falei assim, então, não temos mais nada o que conversar, eu não posso te ajudar em mais nada. O que eu pude te falar aqui sobre espiritualidade, né, sobre a sua busca de Deus, eu já falei tudo. Então, eu vou te dar um passe e vamos encerrar aqui a nossa conversa. E eu levantei para dar o passe. Quando eu levantei, ela bateu com a mão nas pernas e disse assim, eu fiz um aborto. Aí, meu amigo, minha amiga, eu falei, agora vamos conversar. Sentei de novo e a gente conversou. Eu disse para ela, não se prive da sua vida, da sua felicidade, mas se organize para receber esse espírito de volta. Porque não quer o seu mal, ele quer o seu bem. Agora você precisa fazer esse bem acontecer. Então é isso, meu amigo, eu estou despedindo de vocês, agradecido a Deus por essa oportunidade. Mas, antes de tudo, antes de terminar o nosso estudo, eu vou colocar aqui, né? Veja, ouça e reflita. Dá uma pensada nisso que nós vamos colocar agora. Tá? Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.